Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, gostaria nesta minha manifestação de dizer da nossa preocupação relacionado ao que nós chamamos de preconceito e de racismo no nosso país. Eu tive a oportunidade, neste final de semana, de estar junto à Universidade Federal Rural, no meu estado do Rio de Janeiro, fazendo um debate a respeito da cor da violência no Brasil. E lá estavam presentes professores, alunos e convidados. E ali vimos que a formação da nação brasileira, ela foi uma formação comprometida, senhor presidente. Comprometida no sentido de ter permitido que a escravidão levasse ao extermínio das etnias, sejam negros e sejam indígenas. Debatemos muito, e aqui me chamou a atenção, e lá também, a questão da concentração de terras. O que isto significou e significa ainda no nosso país para a violência que se é cometida com aquele homem que veio, homens e mulheres que vieram à força para o Brasil como escravos, e aqueles que aqui já estavam no país, como o caso dos indígenas, e essa concentração de terras nas mãos de poucos tem trazido grandes conflitos, e muitos dos estados aqui têm se manifestado em relação a isso. E como uma universidade federal, rural, ela está acompanhando todo este desenvolvimento e envolvimento de segmentos e de políticas, da produção de políticas públicas para essas áreas. E nós constatamos que negro já nasce e já cresce na exclusão. Tratamos, sim, da lei do ventre livre, da lei do sexagenário e da Lei Áurea, que foram os princípios que fizeram com que pudéssemos debater as políticas públicas de hoje e o que ainda se combate, apesar de não termos leis perfeitas nesse país. As leis não são perfeitas neste país, mas apesar disso, nós ainda temos aqueles que combatem, por exemplo, o ECA. Esse é um legado de que os movimentos e segmentos, e Vossa Excelência, presidente Couto, sabe perfeitamente de que é uma batalha, e ainda acabamos de ouvir dessa tribuna a questão da criança e do adolescente nesse país. Mas ainda estamos falando de redução da idade penal, e que conta aqui nesta casa com a compreensão e apoio de muitos. Há um equívoco ao colocarmos a questão da redução da idade penal, de não lembrarmos de como foi formado este país, não lembrarmos também de que ainda existe e persiste em nosso meio uma fábrica de produzir marginais, porque a exclusão, ela vai fazer, e a discriminação, são os dois componentes, elos fortes, para que nós tenhamos leis injustas. E no momento em que se procura não só resgatar esses direitos e minimizar essas situações, seja nos direitos dos negros, seja no direito das mulheres, seja no direito dos indígenas, das crianças e dos adolescentes, nós encontramos verdadeiras oposições que não sabem de forma nenhuma conviver com esse grande momento, e ainda faz desse momento o momento das grandes disputas eleitorais, quando estão morrendo a nossa juventude, as nossas crianças, as nossas mulheres estão sendo violentadas, os negros estão sendo discriminados, e nós estamos persistindo para que haja um resgate de identidade e um simples projeto que se coloca para que se identifique a cor, a etnia
dessas pessoas nos seus registros, sejam eleitoral ou seja num atendimento à saúde. Conclua aqui. Senhor presidente, apenas para concluir, pedindo que este meu pronunciamento seja acatado nesta casa para ser divulgado nos meios de comunicação e também na Voz do Brasil. Obrigada, senhor presidente.